Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química e o foco da nossa aula de hoje nada mais é que grandezas químicas. Pois bem, iniciando por massa atômica, como o próprio nome diz, nada mais é do que a massa do átomo. Pois bem, Luciano, como é que é calculado a massa do átomo? Pessoal, foi escolhido o átomo de carbono para ser o molde de todas as outras medidas da massa dos outros átomos. Como assim, Luciano? Seguinte, o átomo de carbono ele tem uma certa massa e essa massa foi dividida em 12 partes iguais, ou seja, todo o valor de unidade de massa atômica é representado por U. U é a unidade de massa atômica, tá bom? Toda unidade de massa atômica de todos os átomos da tabela periódica, pessoal, ela é dada, aquele número que você observa nele, é dado em relação ao carbono, é uma proporcionalidade em relação ao carbono. Como assim, Luciano? Toda unidade de massa atômica vale 1/12 do átomo de carbono. Foi pego o átomo de carbono, dividiu-se em 12 partes iguais, e cada uma dessas partes foi dado que ele vale uma unidade de massa atômica. Então, tudo que você vê de massa na tabela periódica, pessoal, aquilo lá é uma proporção em relação a 1/12 da massa do carbono. Exemplo, imagine que você pega o seguinte, a massa do sódio. O sódio ele equivale a 23 pedacinhos do átomo de carbono. Lembre-se, cada unidade de massa atômica equivale a 1/12 do átomo de carbono. Então, o átomo de sódio é como se fosse necessário pegar 23 pedacinhos desse para dar a massa do átomo de sódio. Então, tudo que você vê representado na tabela periódica, pessoal, nada mais é que uma proporcionalidade em relação a 1/12 do átomo de carbono. Somente isso. E essa unidade nada mais recebe o nome de U, unidade de massa atômica. Tudo bem? Continuando, por que existem valores decimais de massa atômica na tabela periódica? Você está lembrado que é tudo proporção em relação à à massa do carbono? 1/12 de carbono, no caso aqui, o sódio nada mais é que 23 pedacinhos do átomo de carbono, são números inteiros. Mas por que na tabela periódica é observado números fracionários? Seguinte, pessoal, você está lembrado que na natureza existem isótopos? Sim? Então o que nós temos aqui? Dá uma olhadinha. São espécies distintas com o mesmo número de prótons, não é isso? Aqui eu trago para você o exemplo do cálculo do átomo do átomo de neônio. Ah, Luciano, como é que é feito esse cálculo? Dá uma olhadinha aqui. A massa atômica de cada elemento é calculada pela média aritmética ponderada das massas atômicas dos isótopos do elemento analisado. Luciano, não entendi nada. Seguinte, aqui nós temos o neônio. O neônio que ele tem massa 20, 21 e 22, não é? Encontrado na natureza. E aqui nós temos a abundância. Opa, na natureza o neônio de massa 20 ele é encontrado em uma abundância de 90,92%. O neônio de massa 21 tem uma abundância de 0,26%. E o neônio de massa 22 tem uma abundância de 8,82%. Como é que eu faço o cálculo, então, sabendo que existem vários isótopos de um mesmo elemento? Aí é que entra a nossa matemática, lembra? Média aritmética ponderada. Como é que faz isso? Nada mais é o seguinte, esse cálculo da massa do neônio, tá bom? Você vai fazer o produto entre a proporção que ele existe, entre a abundância que ele encontra na natureza, vezes a massa atômica dele. A massa dele vezes a abundância, não é isso? Mas, no caso aqui, eu estou calculando o neônio de proporção 90,92 ou o neônio de massa 20. Então, você vai fazer essa conta matemática. Massa vezes a abundância que ele aparece para todos os isótopos de neônio. No caso aqui eu representei ele por verde, alaranjado, ou tá mais para alaranjado isso aqui, e roxo, tá certo? Então é a massa, que é a massa dele vezes a abundância, mais a massa vezes a abundância do neônio que está representado em laranja, mais a massa vezes a abundância do neônio representado em roxo, dividido por 100, uma vez estava mexendo com 100%, não é isso? Substituindo aqui, nós temos o seguinte, representado por verde. Nós temos a massa de 20 vezes a abundância de 90,92%, mais, no caso de laranja, a massa de 21 vezes a abundância de 0,26%. E por último, o neônio de massa 22 e a abundância de 8,82%. Tudo isso dividido por 100, uma vez que está mexendo com porcentagem. Fazendo os devidos cálculos, você vai encontrar que a massa do neônio, que você vai observar na tabela periódica, ela vale 20,179 unidades de massa atômica. Tá vendo que está dando fração aqui? Por isso que, por vezes, dá uma olhadinha aqui, por vezes você encontra
o elemento na tabela periódica com o número fracionário e não inteiro, como deveria ser, uma vez que esse cálculo, esse valor que você encontra aqui no elemento na tabela periódica, nada mais é que uma média aritmética ponderada de todos os isótopos deste átomo. Tá bom? Massa molecular. Opa, Luciano, se massa atômica anteriormente estudado é a massa do átomo, a massa molecular nada mais é que a massa da molécula. Perfeito. Como é que é calculado a massa molecular? A massa molecular de cada molécula, sendo um pouco redundante, nada mais é que o somatório de todos os termos que formam ela. Dá uma olhada aqui, ó. H2O, você tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, H2O, não é isso? Quanto é que vale cada átomo de hidrogênio? Uma unidade de massa atômica, então é 2 vezes a unidade do hidrogênio, ou seja, um hidrogênio mais um hidrogênio, mais o valor da massa do oxigênio, que vale 16. Fazendo esse cálculo, você tem 1 mais 1, que dá 2, ou você pode fazer 2 vezes 1, que é 2 vezes a massa de cada átomo de hidrogênio, que vai dar 2, mais um átomo de oxigênio, que cada um vale 16. Fazendo somatório, você tem que a massa molecular da molécula de água vale 18 unidades de massa atômica. E assim você faz o cálculo para toda molécula que for analisada, Cl2. Nada mais é que o somatório de 2 átomos de cloro. Se cada átomo de cloro vale 35,5, a molécula do Cl2 vai valer o quê? 2 vezes esse valor, 71. O ácido sulfúrico, H2SO4, nada mais é que o seguinte: o somatório da massa que vem dos dois átomos de hidrogênio, ó, 2 vezes 1, esse 1 aqui é o valor da massa do átomo de cada hidrogênio, mais uma vez o átomo de enxofre, que vale 32, mais 4 vezes os átomos de oxigênio, que cada um vale 16. Fazendo o somatório, você tem que a massa molecular do ácido sulfúrico nada mais é que 98 unidade de massa atômica. E do cloro, a mesma analogia, o mesmo raciocínio. Um átomo de hidrogênio mais um átomo de cloro. Ou a massa de um átomo de hidrogênio mais a massa de um átomo de cloro. Cada átomo de hidrogênio vale uma unidade de massa atômica, e de cloro vale 35,5. Logo, a massa do HCl, o ácido clorídrico, vale 36,5 unidades de massa atômica. Luciano, ouvi falar muito a respeito de um mol. O que é isso? Mol, ou também conhecido como constante de Avogadro. Constante de Avogadro ou mol, pessoal, Avogadro, desculpa. A constante de Avogadro ou mol nada mais é que um número. Fiquem-se nisso. É um número, pura e simplesmente. Quanto que vale esse número? 6,02 vezes 10 a 23. Novamente, constante de Avogadro, mol, também conhecido como mol, ele nada mais é que um número, e esse número vale 6,02 vezes 10 a 23. Qualquer coisa. Por exemplo, se eu falar, eu tenho 1 mol de átomos. Opa, isso quer dizer que você tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se eu falar que eu tenho 1 mol de moléculas, nada mais é que você tem 6,02 10 a 23 moléculas. Ah, Luciano, se eu for no mercado e for comprar 1 mol de abacate, você vai trazer para sua casa 6,02 vezes 10 a 23 abacates. Só isso. Ah, e se eu for comprar 2 mols de maçã? Opa, é proporcional? Sim, é proporcional. Se 1 mol vale 6,02 10 a 23, 2 mols vale 12,04 10 a 23. Maçãs, eu vou lá no mercado e vou comprar 3 mols de melancia. Beleza, pega 1 mol e multiplica por 3. É a proporção que existe entre eles, tá bom? Vai ser 18,06 vezes 10 a 23 melancias. A questão é, 1 mol vale 6,02 vezes 10... 1 mol vale 6,02 vezes 10 a 23. Ponto. 1 mol nada mais é que um número. Por favor, não se esqueça. Mol não é abreviatura de moléculas, são coisas distintas. Mol nada mais é que um número. Você pode ter 1 mol de átomo, 1 mol de molécula, 1 mol de íons, 1 mol de... sei lá o que você quer. Tá bom? Mol nada mais é que um número. Dito isso, Luciano, como é que eu faço o cálculo da massa molar? Massa molar, tá vendo que o molar aqui vem de mol, tá certo? E massa vai vir da massa propriamente dita. Luciano, como é que eu faço isso? Dá uma olhadinha aqui, pegando alguns exemplos. Você tem o KCl. Opa, fazendo o cálculo da massa molecular, tá bom? Você vai ter que KCl nada mais é que a massa do K mais a massa do Cl. Não é isso? Maravilhoso. Você sabe que o potássio vale 39,1 unidade de massa atômica. E o cloro vale 35,45. Maravilhoso. O que você vai ter? No final das contas, você vai ter que, somando a massa do potássio mais do cloro, você vai ter 74,55. Tá? Foi o que nós aprendemos
nos slides anteriores, como se faz o cálculo de massa molecular. Então, só não fiz aquele detalhamento todo, mas aqui estão os valores. Você vai somar o valor de um átomo de potássio mais um átomo de cloro, você vai ter o valor de 74,55 para cloreto de potássio. Luciano, o que isso quer dizer? Isso aqui nada mais é que a massa molecular. O que quer dizer que, caso você tenha este valor em gramas, se por acaso eu te entregar um saquinho, e nesse saquinho eu te fale, opa, nesse saquinho tem 74,55 gramas de cloreto de potássio. O que você pode afirmar para mim? Você pode afirmar que nesse saquinho você tem 1 mol de potássio. A questão é, toda vez que você tiver o valor da massa molecular em gramas, você pode afirmar que você tem 1 mol dessa espécie. Luciano, se por acaso eu falar do cobre. O cobre ele vale 63,55, isso é a massa molecular. Contudo, se você tiver 63,55 gramas deste elemento, você pode afirmar que você tem 1 mol deste elemento. Exemplozinho do cloro. Do hidrogênio também é o mesmo caso. O hidrogênio vale uma unidade de massa atômica, não é isso? Se por acaso eu te entregar um saquinho e falar, opa, nesse saquinho eu tenho 1 grama de hidrogênio. Lembrando, quando você tiver este valor, o valor da massa molecular em gramas, você pode afirmar que você tem 1 mol dessa espécie. Se eu te entregar um saquinho e te falar que você tem 1 grama de hidrogênio, você pode afirmar que você tem 1 mol de hidrogênio. Tá certo? E com cloro o mesmo caso. A questão é, toda vez que você tiver o valor da massa molecular em gramas, você pode afirmar que você tem 1 mol desta espécie, ou seja, a massa molecular em gramas por mol do cloreto de potássio é 74,55. Lembra que eu falei anteriormente, quando você tiver o valor em gramas da massa molecular, você tem 1 mol dessa espécie. Quando você tiver este valor, ó, valores iguais. Quando você tiver esse valor em gramas, você pode afirmar que você tem 1 mol desse elemento químico, ou dessa espécie. Não é isso? Somente isso. Ó. 1 mol de cloreto de potássio corresponde à massa de 74,55 gramas. E isso se repete para toda a análise que for feita. Lembra da análise da massa molecular da água? Que nós calculamos tem 18 unidades de massa atômica. A questão é, se você pegar um copo e você tiver 18 gramas de água, você pode afirmar que nestas 18 gramas de água você tem 1 mol de água. Toda vez que você tiver o valor da massa molecular em gramas, você pode afirmar que nesta massa você tem 1 mol dessa espécie química. É isso que está sendo transmitido aqui como conceito de massa molecular. A respeito de volume, Luciano, o que é isso? Qualquer gás... Saúde, velho! Qualquer gás que se encontra nas condições normais de temperatura e pressão, também conhecido como CNTP, ou seja, temperatura a 0 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera, apresenta volume igual a 22,7 litros. Luciano, faz um resumão aí para mim, tranquilo? A questão é, se por acaso eu falar que tal espécie se encontra a temperatura ambiente e 0 graus Celsius, você pode falar para mim que o volume ocupado por essa espécie nada mais é que 22,7 litros. Toda vez, Luciano? Sim, toda vez. Quando você tiver 1 mol e tiver a 0 graus Celsius e 1 atmosfera, você pode falar para mim que o volume ocupado por esse mol de qualquer espécie, seja do Cl2, H2O, KCl, o que for, se você tiver 1 mol na CNTP, você vai ter esse volume igual a 22,4 litros. Tudo bem? Relembrando, mol não é molécula, mol é um número, e quando você tem o volume molar, o volume ocupado por 1 mol de qualquer espécie, 1 mol de átomos, 1 mol de moléculas, 1 mol de íons, o volume ocupado por 1 mol de qualquer coisa, tá certo? Na CNTP, temperatura normal condições normais de temperatura e pressão, vai ocupar um volume de 22,7 litros. Tudo bem? Pessoal, finalizamos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.